beleza? Bem-vindos a mais um Deepcast. Como comentei antes, não sei se é mais um, afinal de contas é a gravação do primeiro, então não sei qual que é a sequência que vai ser lançada, mas farei questão de que o primeiro seja com o meu amigo Samuel Gonçalves, essa figura ilustre que eu tenho o prazer de dividir esses eventos de e-commerce há algumas décadas. Não conta. Vamos falar sobre isso. Não conta. Para quem não conhece essa joia, Samuel hoje está sócio da XPCon, evento itinerante de e-commerce, tem rodado aí o Brasil. E também da IDWorks, empresa de RP, dentre outras coisas que falaremos, vamos falar sobre isso. Samuca, obrigado mais uma vez, irmão. E conta um pouquinho dessa tua trajetória maravilhosa nesse nosso universo de e-commerce, cara. Edu, sem palavras, cara. Fiquei realmente assim, muito feliz, cara, com o convite. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui. É o que você falou, a gente já fez bastante bagunça, já construiu muita coisa legal nesse mercado. Então, há algum tempo, né, revelando os números aí, eu tô há 28 anos nesse negócio de e-commerce, né? Lá com Emillennium a gente fez bastante coisa junto. Depois da venda para Lynx aí, eu vim para o E-Commerce Brasil, acabamos fazendo também ali muita coisa bacana, pandemia inclusive e tal. E agora com essas duas novas iniciativas aí, mas sempre com essa pegada de fomento ao e-commerce e de estar perto dos amigos. Enfim, é isso que eu quero, é isso que eu gosto e, puta, obrigado mesmo pelo convite. Cara, tipo, eu não consigo imaginar, assim, tem várias figuras desse tempo de e-commerce, a gente vê um evento desse tamanho. Sim. Né, tipo, porra, eu vi a galera divulgando ali, passou de 35, 37 mil inscritos, né? Eu lembro quando a gente tava com 2 mil. Isso aí. Em fora, então, tipo, muito legal. E tem figuras que são chave nesse processo e que acompanharam. Acho que a gente pode começar falando sobre isso, né, cara? Esse tempo todo a gente viu uma porrada de mudança, né, Samuca? Saímos do transacional puro, social media, pandemia, digitalização forçada, essa parada toda. E, cara, como é que tu vê esse amadurecimento do nosso mercado? Eu lembro que lá atrás a gente vinha pra cá, tinha, sei lá, 200 plataformas de e-commerce, 3 meios de pagamento e 2 RP. E hoje a gente tem um evento desse tamanho, super diverso, com muitas coisas. Como é que tu tá vendo essa... Eu nem gosto de falar de amadurecimento, mas não deixa de ser, mas também uma consolidação, uma coisa mais estruturada. E, porra, a gente participa de evento fora, sabe que o Brasil tá à frente em vários, a gente também tem que deixar dessa síndrome de cachorro vira-lata, a gente tem muita coisa que é referência no mundo. Então, tu que tá de forma holística aí, cara, como é que tu vê esse movimento? Cara, é muito legal, porque assim, né, a gente veio acompanhando essa construção. Então, lá nos idos de 2010, 15 anos atrás, a gente tinha aquela questão da rede social chegando e a gente discutindo se toda empresa de fato teria uma rede social. Olha a bizarrice, né? Depois, 2012, 13, a gente começou a ver o movimento dos marketplaces. Junto com isso, teve aquela mudança do paradigma do meio de pagamento. Basicamente, a gente tinha 2 empresas que operavam meio de pagamento seriamente no Brasil e, de repente, abriu o mercado e começaram a surgir todas as outras empresas. Nessa época, a gente começou a sonhar com IA, mas sem saber o que ia fazer com esse negócio. Na sequência, a gente viu que, de fato, o mercado estava começando a ficar pavimentado, então você já tinha soluções concorrentes, as coisas realmente ganhando corpo, começaram as primeiras aquisições, fusões, os caras colocando muita grana de fora, empresa de fora vindo, e de repente ali em 2018, 2019 a gente vê uma mudança grande que de fato os caras grandes olharam para o Brasil com força e falaram: vamos, que a coisa tá pavimentada, a pista tá pronta, a gente consegue escalar. E aí, no meio disso todo, a gente percebeu a crise da logística que a gente tinha. Então, assim, a gente era refém de praticamente um player grande. Que atendia de ponta a ponta, né, obviamente. Era o único que atendia de ponta a ponta. E ineficiente. De forma ineficiente, caro, você não conseguia falar com os caras. E aí, de repente, começou a vir um monte de gente para esse mercado. A tecnologia começou a ser mais difundida. Veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, com toda a tragédia, com tudo que aconteceu, mas eu digo que o e-commerce estava com tudo pavimentado, pronto para receber a porrada que a gente ia receber, que era ajudar de forma social, inclusive. Total. Né?
as pessoas a receberem o item dentro de casa. Foi ali que a gente começou a ver os marketplaces entregando no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, grandes marketplaces começando a ter os seus centros de distribuição, o seu avião, e aí o resto, cara, estamos aqui hoje, 2025. Confesso para você que, assim, cara, o que a gente viu acontecer nesses últimos 15 anos é um negócio assim, cara, quando passa essa fotografia ali na minha cabeça, eu falo, meu Deus do céu. E assim, uma vantagem gigante de que a gente ainda representa 15% do dinheiro do varejo. Exato. Tem muita grana, muito espaço, ainda, muito espaço pra gente conquistar. E daqui a pouco a gente fala de B2B, mas no B2B, cara, tem o buraco ainda, não sei se maior, mais profundo, mas enfim, acho que... Oportunidades saindo pelo ladrão aí no B2B. Até pegando esse gancho, né, cara, porque eu lembro bem quando a gente se conheceu, cara, foi no evento E-Commerce Brasil em Porto Alegre. Cara, isso com certeza fazem uns 17, 18 anos. Por aí. Tipo, cara, faz muito tempo. E na época a gente era muito forte no mercado editorial, com a Milene você atendia uma editora. Eu lembro que a gente foi o gancho do nosso papo, assim, naquela ocasião. Mas desde aquela época, ainda no passado como F1 Commerce, né, não como Goldip, a marca que a gente está agora com essa nova marca no último ano, a gente sempre foi muito presente no B2B, né? A gente teve uma transição de ser visto como a galera do mercado editorial, mas a gente sempre teve um ponto de presença muito forte no B2B, desde a fundação lá em 2002, né? Então já são 23 anos de bandeira de B2B. E eu queria pegar esse gancho que tu trouxe, porque quando a gente fala do varejo, cara, a gente fala de 15%. Isso, é muito. Eu arrisco dizer, cara, que hoje, dos 10 maiores distribuidores do ranking da BAD, 7 ou 8 são clientes nossos. Então a gente está dentro dos caras que estão teoricamente mais preparados. Sim. E eu tenho um magnífico número. O cara que eu mais represento não chegou a 4% da transação do cara. Então a gente tem visto muito movimento, falando muito de B2B, o mercado talvez numa urgência de ver oportunidade, afinal de contas é um mercado ainda pouco explorado, mas pra gente que vive isso há mais de 2 décadas, velho, ver todo mundo olhando para isso, ele é muito positivo, porque ele acelera o desenvolvimento do setor, mas em contrapartida a gente vê muita gente despreparada para surfar isso. Eu queria que tu me desse a tua visão, né, nesse prisma, né, como mago e referência do tema de e-commerce. Eu vou usar um termo que eu tenho usado agora, que é o seguinte: no B2B, nós estamos em 2025 no que a gente estava no B2C em 2012. Estamos engatinhando, criando cenários, ajeitando as coisas, pavimentando muita estrada, porque assim, a galera sempre achou que não ia ter como mudar o B2B para o B2B digital. E eu acho que sempre teve esse paradigma de não, isso vai morrer desse jeito, e agora a gente percebeu que o alcance muda de um jeito tão significativo, né? A forma como o cara consegue mudar ali a nuance de, cara, deixa eu propor o catálogo certo na região certa, não dependendo de um ser humano que ainda não entendeu a mecânica que eu quero usar naquela região. B2B digital, ele permite isso. Então, assim, eu diria que, eu tenho falado isso, a gente está hoje em 2025 no B2B digital como se a gente estivesse no B2C em 2012. Então, assim, um mundo de oportunidades maravilhoso, lindo, mas que precisa ser evangelizado. E aí, assim, aí nessa hora eu tenho que tirar o chapéu aí, porque de fato acho que a gente já teve 1.532.000 conversas, né, cara, sobre isso. E é impressionante como você conhece esse mercado, consegue estar tão à frente, entendeu, dessa galera, e de fato eu acho que o que mais faltava era a gente conseguir ser ouvido pelas indústrias e distribuidores. Quando você fala de uma BAD, por exemplo, eu tive várias conversas com eles lá ao longo de muito tempo, e eles se fechavam muito, né, naquele mundo ali de, cara, tá bom assim, a gente não não existe necessidade de grandes investimentos. E agora, esse ano, eu tive com eles num evento até de uma empresa, uma importante empresa de RP aqui de São Paulo, e aí tô no evento lá com eles e conversando com um dos diretores,
da Abad e a cabeça mudou completamente. Então, assim, esse trabalho que vocês fazem de base, de evangelizar de fato ali o mercado, está funcionando pra caramba. E agora acho que a gente começa a entrar nessa esteira também de crescimento. De aproveitar essas oportunidades. Até porque eu acho que ajudar esse cara, viu? Porque assim, o que eu mais vejo é que esse cara, ele achava que ele não precisava de ajuda, o distribuidor, a indústria, ele achava que estava tudo bem, e agora ele entendeu que com pequenas regulagens que você faz ali no modelo dele, ele pode avançar e ele nem sabia que podia. Então... Exato. E essa conversa, Samuca, ela é muito interessante. Eu estava conversando com uma indústria que passou aqui agora há pouco, porque a gente tem conversas, não é cliente ainda, mas sim, há muito tempo, e estava o diretor comercial e o diretor industrial. E eles estavam falando, porra, a nossa discussão hoje tá que eu como indústria uso a projeção de vendas, e a vendas usa a projeção de indústria. E a galera faz análise baseada em dados históricos passado, e que a gente vai acabar falando de AI, que é uma das coisas que faz parte do contexto. E quando você traz de ofertar o produto certo, na região certa, numa estratégia certa, a gente está lançando uma solução aqui que a gente chama de portal de vendedor, que é justamente para ajudar o time de vendas. Então a gente tem usado menos até a nomenclatura de plataforma de e-commerce, mais no conceito de plataforma de vendas, né? Então tem o canal de B2B, eu posso ter um canal de 1P na Amazon, no Marketplace, no 3P, posso ter aplicativo para o cliente. Então esse estudo de plataforma, velho, a gente tem usado agentes de AI, por exemplo, para dizer, Samuca, você está comprando demais o produto tal, velho. Só que vai te dar cobertura de 6 meses, eu te entrego em 30 dias. Por que você está comprando tanto, pô? Olha esse outro produto que você não olha. Então, às vezes, ajudando o cara a resolver o problema. E a indústria, na minha opinião, é menos o distribuidor e mais a indústria, até porque eu entendo, é a minha visão pelo menos, eu acho que o distribuidor ele tem o papel de atender demanda. Sim. Ele gera pouca demanda. A indústria gera demanda, o varejo gera demanda, mas a indústria como gerador de demanda, ela por vezes é míope porque ela repete baseado em histórico. Mas não necessariamente é o que está tendo aptidão. Então, essa transição é cultural. Sim. Eu estava numa conversa sexta-feira, semana retrasada, com um cara que vende tênis nacional, uma das maiores marcas aqui, e aí ele foi me contar um caso de um representante no interior de São Paulo, que ele chega lá numa rede de lojas, 18 lojas o cara tem naquela região, e ele fala, eu só vou te vender esse tênis, que é o tênis que você mais vende, se você comprar essa outra linha, que é uma linha que os teus concorrentes estão vendendo muito e que você nunca comprou. E aí o cara ficou assustado. O cara falou assim, não, mas como que você sabe que... Ele cruzou os dados do cara. Então assim, é isso que a gente está começando a falar. É de, muitas vezes, na mão do vendedor, gerar a oportunidade dele vender mais para aquele cliente, porque o cliente está ali o cara tem 18 lojas, mas ele está olhando a região dele de uma forma tão micro que ele não está entendendo o contexto. E aí o cara chega lá com um tênis diferente e fala para ele, você tem que comprar isso aqui. Ele fala, não, eu vou comprar. Aí ele chega e fala, não, você aquela loja que tá 2 quarteirões aqui, tá vendendo pra cacete no teu bairro. De vender e você não tá vendendo, o cara fala, não acredito. E aí você tem dados, de fato, você tem assim, que é uma coisa que era muito empírica, né? Porque a fábrica ia lá e falava assim, eu vou produzir uma quantidade X desse negócio aqui, e aí como eu tô planejando a fábrica para isso, sai para vender isso, e aí perdi um monte de oportunidade pelo caminho, que agora, com o B2B digital, com essa coisa da gente entender que de fato a força da digitalização está realmente chegando lá na ponta, tá mudando, né? A gente fala muito no e-commerce sobre a mudança da jornada do consumidor, e agora a gente vai começar a falar sobre a mudança da jornada do vendedor, do representante comercial, do cara que é a revenda que está no meio do caminho. Então assim, acho que está tão sólido o que a gente fez lá na ponta para o consumidor, que agora está na hora da gente pensar mais nessa jornada, que eu acho que você já está fazendo aí há bastante tempo. Tem uma frase que a gente usa muito, cara, acho que quem já viu eu falando em palco e em podcast escuta sempre. Eu tenho um mantra que é o seguinte, não existe digital B2B sem a figura do representante do vendedor. Esse cara é o pilar central da relação da empresa, seja indústria ou distribuidora, com a ponta. Então, quem entender que se eu municiar esse cara para otimizar o tempo dele com a inteligência que ele tem sendo usado de forma inteligente, não para me manda a segunda via de boleto, meu pedido já fatura. Porra, bota a tecnologia para resolver isso. Bota um bot no WhatsApp e deixa esse cara trabalhar. Com o mesmo número de headcount, você faz 3 vezes mais venda só por usar o tempo do cara daquilo que é atividade fim
para que ele faça atividade fim. Então, esse mantra, por vezes, pô, vou botar um B2B porque eu pago comissão pra caralho. Então, cara, esquece. Tipo, é justamente, paga mais comissão, mas usa o tempo do cara para ele vender melhor, para ele dizer, Samuca, você não tá comprando tênis branco, então o cara 2 quadras tá comprando, você tá vendendo só preto. Meu irmão, sabia que o tênis que mais vende no seu bairro é o marrom? Olha isso. Você tá comprando seu sapato masculino, mas feminino tá vendendo. Então, tipo, esse tipo de coisa dá tempo pro cara pensar e ferramenta, né, de sugerir portfólio e de mix, né, cara? Eu lembro de um caso ali em 2008, 2009, nós tínhamos vários clientes de B2B, Brás, Bom Retiro, 5 de março ali, né, com a RP. E aí um dia o cara falou pra gente sobre um relatório, né, do sistema, e a gente falou pra ele, cara, mas o relatório traz exatamente isso. Tinha até um número o relatório lá, a gente chamava ele por um número. O número tal, ele te traz exatamente isso. O cara ficou indignado, falou, pô, eu preciso disso, eu preciso não sei o que, mas isso aqui tá pronto. O cara nunca teve tempo de debruçar, entendeu? Porque você tá tão no automático, tão naquela coisa de, vou fazer o mesmo que eu fiz na coleção anterior, vou fazer o mesmo que eu fiz no ano anterior, vou repetir esse modelo, porque ele não tinha tempo de olhar e o relatório já estava pronto lá. Ele foi lá, apertou e o relatório saiu. Mágica. Na mão dele, entendeu? Super mágica que a gente fazia. Assim, não é nada disso, é que de fato é o que você falou. O cara não estava concentrando o tempo, porque estava fazendo um monte de bobagens ali que... Engolido pelo operacional e repetindo o que sempre fez, né, cara? Eu sempre nas aulas, até nas aulas do MBA, eu sempre falei isso, né? As 3 camadas lá, operacional, né? Aí você tem o tático e tem o estratégico, né? O cara deveria chegar na empresa e olhar o estratégico durante 1 hora antes de qualquer coisa, mas ele já chega na empresa apagando incêndio, engolido pelo entendeu? Então, aí a operação mata o cara e no final do dia muitas boas oportunidades acabam e tá acesso da mão, né, bicho? Então, acesso da mão. E pegando um pouco desse gancho, cara, até a gente tem tido várias conversas, tu que tá até mais com o teu crachá de Expo e Com, muito evento, tu acaba tendo as pessoas que falam nos eventos AI, VR, né, realidade aumentada, essa parada toda. E eu acho que pegando um pouco do que a gente falou, de uso de dados, de inteligência, mas dando uma espremida nesse suco e pegando só o que realmente presta, porque fala de AI, cara, eu tenho um certo ranço, embora tenha usando pra caramba, porque é buzzword pra caramba, um monte de coisa que a gente faz há 50 anos que ganha uma etiqueta de AI, mas no final do dia é mais do mesmo. Mas eu acho que tem muita aplicação boa, então eu queria te ouvir um pouquinho de tudo que tu tem escutado, pra onde que tu tá vendo esse uso efetivo. Não tem AI sem dado, então vamos começar do dado, mas, cara, como é que a gente consegue efetivamente ter resultado disso e fazer que esse cara que está apagando incêndio desenvolva um plano anti-incêndio com o uso da AI e consiga abrir espaço para estratégia? Boa. Cara, uma coisa que me incomoda muito essa mesmice aí que caiu a coisa da AI, né, de um monte de coisa que já era chatbot virou AI agora pelo do buzz, né? Mas acho que tem 3 aplicações, cara, que eu tô vendo que são realmente muito, muito legais, né? Então, assim, a primeira delas, todo mundo sempre se referiu a AI para falar de dados que estavam estruturados. E aí a gente já teve Business Intelligence para fazer isso, a gente já teve Data Lake para fazer isso, a gente tem CDP hoje para fazer isso, porque se o dado já está estruturado, eu não preciso de uma AI. Faz uma query, né? Faz uma query no banco. E resolve. Mas às vezes o cara não tinha criatividade para fazer a query. Ele não sabia. Ele não sabia, ele pede para a AI fazer. Mas assim, fato é que esse caminho estava delineado, né? Agora, o que a gente começou a ver, e principalmente eu vi agora nos Estados Unidos um negócio super bacana, das AIs que começam a ver vídeos, né? Então, na interação de uma página de produto, a AI vai lá e vê não só a navegação, não só os dados que estão lá, mas ela assiste o vídeo e ela começa a sugerir melhorias, inclusive no catálogo, por conta do vídeo do produto que foi feito. Uau. Porque o que vem acontecendo com alguma frequência, né? O cara fabrica um bom vídeo com uma empresa lá de marketing, mas quem faz a descrição é o pessoal de produto dentro de casa e muitas vezes essas coisas não se conectam. E aí
É uma aplicabilidade que eu acho bem interessante. Lê a foto e melhora. Então, assim, eu vi um negócio agora muito legal que, por exemplo, na busca, o cara me mostrou assim, funcionando. Ele entrou na busca de camisa para ir na festa no sábado à tarde. Assim que o pessoal busca hoje no Google, né? E aí o Google traz umas coisas esdrúxulas. Agora imagina que o cara fizesse essa consulta dentro de um e-commerce, né? Provavelmente viria um produto, mas os produtos que estão relacionados àquele produto não necessariamente conseguem ter esse entendimento. Então é uma AI que vai lá ler o que está acontecendo e passa a fazer sugestões de melhoria. Até por questão de contexto, de repente pega o clima, de qual é que vai ter o clima tarde, o cara tem que ir de casaco ou vai de camiseta, eu acho que isso... É isso aí. E aí até em linha com isso, essa AI ela tá fazendo um negócio para shopping center, porque assim, tem alguns paradigmas que a gente não percebe no varejo e que agora a AI está começando a mostrar. Por exemplo, um deles é, se vai chover no sábado à tarde, existe uma grande tendência de eu ter problema no número de visitantes do meu shopping. Então, assim, como eu deveria organizar o shopping se eu sei que vai chover? Entendeu? Então, a AI hoje ela consegue olhar esse tipo de coisa. Predição de contexto. Dar uma predição de contexto, reorganizar o estacionamento, as vagas VIPs vão ficar, se são cobertas, elas vão ficar muito mais tendenciosas para o gosto do cara. Então, assim, que coisas a gente deveria preparar? Então, esse tipo de aplicação eu acho legal. Segunda aplicação que eu vi, uma aplicação, essa eu achei bizarra. O cara pediu para a AI ler os últimos 6 meses dos pedidos dele, uma AI generativa dessas que a gente paga uma graninha aí por mês, 99 por mês. Leu os últimos 6 meses dos pedidos, compara o que eu usei de embalagem com os 9 tipos de embalagem que eu tenho no estoque. E aí ele descobriu que ele precisava ter só 5 tipos de embalagem, não precisava ter 9. Entendeu? E aí isso muda, cara, assim, absurdamente na compra. Porque para comprar embalagem hoje, volume é tudo. E aí se eu tenho 9 tipos, eu compro um pouco de cada. E aí eu não tenho volume para negociar direito. E a partir do momento que eu tenho só 5, eu tenho mais volume. Negocia melhor. Então assim, enfim, é um tipo de coisa que faz todo sentido, mas que a galera não estava talvez olhando, né? E agora uma terceira coisa que eu vi que era meio que poder predizer pro cara momentos em que fluxo de caixa pode virar um problema devido à sazonalidade, devido a efeitos mercadológicos. Ninguém esperava, vamos falar que nós estamos na semana do morango. Sabe que eu tô por fora dessa trend, meu Instagram bombou de coisa, eu não faço ideia do que ser, depois tu me explica fora do ar aqui. Mas enfim, estamos num momento, gente, em que não tem morango no mercado para vender, porque começaram com o negócio do morango. Morango do amor, é essa parada. Que é basicamente o conceito da maçã do amor. Só que com morango, é só isso. Só que o negócio viralizou, então assim, a partir do momento que uma IA pudesse analisar esse tipo de coisa, ela talvez conseguisse demandar melhor a compra de morango para um supermercado, para um hortifruti, porque ela estaria olhando coisas de mercado e que às vezes as pessoas vão demorar a assimilar. E especialmente no momento em que a geração Z está começando a usar o cartão de crédito com força, né? Ainda que algumas o cartão seja do pai, não necessariamente o seu, mas eles estão usando com força. Então esse tipo de predição começa a ficar cada vez mais importante e de fato olhar contextualmente, né? Não olhar mais aquela coisa do que está tabulado e olhar contextualmente. Então assim, se o clima está influenciando a questão do morango e a gente tem a trend do morango chegando, quem vai ser o próximo impactado? Pô, o cara que vende o insumo para fazer a calda do morango, que faz morango, entendeu? Então assim, esse cara vai ser o próximo atingido, então já poderia pensar nisso muito automaticamente. Então acho que essas 3 coisas me impactaram bastante aí nos últimos tempos, quando a gente fala de IA. Acho que tem um caminho interessante, acho que a gente é bem embrionário tudo que a gente está falando, não existem as soluções ainda prontas, todo mundo pilotando dentro de casa, o que permite muitos bons experimentos e faz a coisa de fato
gerar coisas interessantes, e daqui a pouco algumas dessas coisas vão ser consolidadas e vão virar aí para o nosso dia a dia, com certeza. Eu acredito muito nisso, Samuca, mas eu acho que tem um vislumbre coletivo do promptzinho lá que eu pergunto, escreva um e-mail para mim, uau, que haja como um especialista e faço em escrever e-mails. Me diga que eu tenho que comprar um churrasco para 15 pessoas, sendo que 2 não bebem, um é vegano, o outro é canhoto e um é 10. Ok, eu acho que isso ajuda, mas nessa corrida, aí agora trazendo para o outro contraponto, nessa corrida de que AI é o tema da moda, todo mundo falando, uma visão de uso muito rasa, a gente está falando aqui de usos efetivos, nada surreal. Nada surreal. Factível, eu já usei para analisar meu DRE, jogar o DRE e dizer assim, irmão, o que eu tenho que olhar? Cara, a relação do A com B tá torta, olha esse negócio. E são coisas do dia a dia. Tem gente vendendo curso no LinkedIn para ensinar a IA a analisar o LinkedIn. Muito bem. Parabéns. Eu não sei, eu tenho opinião muito bem resolvida da galera do Arrasta Pra Cima, não sei se eles estão certos ou sou eu que sou errado, mas voltando pro nosso, que a gente dá pro pano para mais horas de bate-papo. Eu acho que tem uma urgência coletiva de eu tenho que estar. Eu acho que existem oportunistas gerando falsas oportunidades, e aí eu acho que não é para aí que eu quero ir. Mas eu quero que a gente olhe de uma forma no outro extremo. Estamos falando de AI, estamos falando de uso efetivo de não sei o quê. Todo mundo eu tenho que achar alguma coisa para usar AI. Temos aquele fear of missing out, né? O fumo de, cara, eu vou ficar fora desse rolê. Calma. E a galera às vezes pensa assim, tô do lado de fora da Matrix, o que tá rolando? E eu queria trazer, porque não adianta a gente querer falar de vamos usar de AI se a gente ainda tem problema de precificar pro canal, nossa rede de supply chain ainda é zoada, eu ainda tenho ruptura porque o meu time de vendas fez campanha de um produto que eu não produzo mais, tô queimando verba em mídia de produto que eu tenho ruptura. Então, como é que a gente traz para esse racional do tipo assim, irmão, para de vislumbrar o cara que vai fazer análise do que tem que produzir e foca no que tu já vendeu, não vai entregar, sabe? Tipo, como é que a gente pode dar uma dica para essa galera de olhar para esse negócio antes disso? Eu vou te falar o seguinte, temas que você colocou aí que voltaram com muita força. Essa da formação de preço de venda para múltiplos canais, um negócio que eu falava em 2015, 16, escrevi um livro em 17 para falar disso e agora voltou com tudo. A galera perdida, porque assim, como cada canal tem um jeito muito diferente de precificar, tem um jeito muito diferente de cobrar, antecipar, tal, voltou com força esse tipo de coisa. A questão do supply, cara, olha que absurdo o negócio que eu vi outro dia. Tô conversando com um cara e ele falando para mim assim, que eu não aguento mais, Eds está muito caro e, cara, eu não tô conseguindo acertar as coisas. Eu falei para ele assim, quem que é o cara que faz Eds? Ele falou, aquele fulano, traz ele aqui na sala. Trouxe o cara na sala. Eu falei para ele assim, me fala o nome do cara de compras. Aí o cara de Eds falou assim, como assim? Não entendi. Eu falei, me fala o nome do comprador, o cara que compra aí. Você conhece ele? Já foi almoçar com ele? Quantas reuniões vocês já fizeram juntas? Aí ele falou, não, você não entendeu. Eu sou do marketing, aqui no tráfego. Cara, você tá misturando coisa. Aí eu expliquei, meu cara, você entendeu o que você tá fazendo? Jogando dinheiro fora. Cara, você tá queimando. Então, assim, de verdade, não adianta a gente falar de AI se o básico bem feito ali, perfil tiver, né? E coisas muito desse tipo, assim, da operação. Eu lembro uma vez, na Santa Ifigênia, aqui em São Paulo, tinha um cara que ele falava assim, eu não aguento mais contratar gente para fazer picking packing e faturar. E aí a gente foi lá, colocou o sistema, achando que isso ia resolver, e o cara, colocou o sistema e nada resolveu e o problema não foi resolvido. Falei para ele, posso passar um dia aí? Não pode. Aí eu fui lá, cheguei lá e falei assim, não, peraí, muda essa bancada para cá. Não, aqui, o cara teve que dar 12 passos para pegar a etiqueta e voltar. Assim, vamos mudar, traz a impressora da etiqueta para cá e deixa junto. Isso aqui. No final do dia, a gente chegou numa conclusão que o problema era só organizar o check-out do cara, entendeu? A estação de trabalho do cara que ele tivesse no alcance da mão. E aí, assim, eu fiz contas do tipo assim, se o cara dá 12 passos e ele faz, não sei quantos pedidos ele fazia por dia, era 150, 200 pedidos que cada um fazia por dia. Falei, cara, olha o número de passos que o cara tá dando pra pegar a etiqueta, não faz nossa antiga, muda isso pra cá e, enfim. Esse tipo de coisa tem que estar muito bem resolvida na operação. E aí, cara, vamos falar de vamos fazer melhoria, vamos fazer experimento, até porque eu acho que tá no momento da gente testar tudo mesmo, fazer experimento,
E é barato de testar também, né, Barato, bicho? muito barato, porque daqui a pouco, a hora que essa brincadeira ficar séria, né, que prototiparem de fato as coisas, não vai ser tão barato quanto agora. Porque hoje a gente é então, massa de geração de dados também, né, É isso cara? aí. Então, em algum momento, isso vai equalizar e a conta vai vir. Pergunte para sua IA preferida aí o que ela acha das últimas pesquisas que você fez, que ela vai te responder. Faz isso, faz isso. Ela vai te dizer o quanto você ajudou ela. Cara, é impressionante. Você pede para ela dar o relatório, ela dá o relatório e você fala assim, não acredito que eu pergunto esse tipo de coisa. E a gente faz. Exatamente. Então, e nesse contexto, cara, de tipo, estamos de AI, estamos errando no básico, consolidação, estamos com a via pavimentada. Para onde a gente vai, Oráculo, nos próximos 2 anos? O que vai acontecer? Eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse, eu gostaria de investir. Eu queria ouvir a tua opinião para onde a gente direcionar. Cara, acho que a gente teve um movimento bem sério nos últimos tempos das empresas fazerem contenção de custos, porque o custo de operar, principalmente alavancado pelo bancão, ficou muito caro, né? Então, o que está começando a se desenhar é que o bancão não vai baixar, mas que a gente vai começar a surgir aquela coisa do microcrédito de novo, chegando pelas pontas, vindo dinheiro de fora, e isso de fato vai ajudar muita gente. Então, acho que a primeira coisa que eu sinalizaria é: se dentro da tua operação você produz tecnologia para e-commerce, cara, se você tiver condições de ajudar o teu cliente com crédito de alguma forma, buscando de alguma forma, cara, assim, falei com um banco esses dias que tá chegando no Brasil, quietinho, o cara tem uma bolsa de dinheiro que é um negócio impressionante, só que ele não quer operar da forma tradicional. Então, a primeira coisa que ele me falou é: cara, eu quero conectar com as soluções que já tem os clientes que têm o problema para eu distribuir o dinheiro por essa via. Então, cada vez mais a gente vai entender que o nosso negócio de tecnologia, ele vai se bancarizar, vai virar financeiro. Para ajudar. Isso vai salvar o nosso mercado, tá, Edu? Porque assim, de fato, hoje, se o cara tiver que ir pro bancão tradicional, tem uma empresa muito tradicional de móveis, daqueles gigantões assim, e esses dias eu conversando com eles, e ele falou assim: eu tive que tirar o pé, inclusive de comercial de TV que ele fazia em praticamente todas as TVs, eu tive que tirar o pé porque hoje eu tenho gravame em todos os meus imóveis. Uau. Ou seja, o banco devagarinho tá, o bancão se apropriando de tudo, se apropriando do cara. E a gente já viu isso acontecer em vários outros cenários. Algumas dessas empresas passaram, pelas RJs da vida, e eu acho que esse caminho é o pior cenário do contexto geral. Então, acho que uma coisa pra gente ficar de olho nos próximos 2 anos é que, assim, cara, o cara precisa fazer ads. Você é a empresa que faz ads para ele, mas ele está sem grana para fazer ads, e você conseguiu ter uma solução financeira que ajuda ele fazer ads, e você ainda vai ganhar um rebatezinho nisso. Cara, acho que esse caminho é um caminho que vai se tornar mais comum do que nunca. Segunda coisa que eu vejo é que a gente, nessa fase de consolidação das tecnologias dos fornecedores de e-commerce, a gente percebeu que foi pouco feito isso do outro lado. Do lado do varejo, ele teve pouca consolidação. Teve mais RJ do que consolidação, entendeu? E isso também gerou um imbróglio gigante para o mercado. Então, nos próximos 2 anos, acho que é uma bela aposta aí que a gente vai ver de consolidação de algumas marcas nem tão agressivas, nem tão importantes, mas que, separadas, concorrendo, elas têm uma dificuldade muito grande. No momento em que elas se juntam, isso tem uma tendência a dar uma longevidade para esses negócios. Então, assim, mesmo o negócio pequeno e médio, a gente vai começar a ver isso com um pouquinho mais de tração, porque o momento que está se desenhando hoje no país é que, se eu não consigo crédito, no bancão, e o crédito mais barato, pequeno, microcrédito ali, ainda não está chegando, consolidar é uma estratégia. Consolidar é uma baita estratégia, porque às vezes 2 estoques concorrem. O cara do tênis lá que eu comentei, Imagina que, se ele tem 18 lojas, o outro cara tem 12 lojas, eles estão comprando do mesmo cara, eles têm estoques parados na mesma cidade do mesmo item.
se eles consolidarem, vira o jogo. E vira uma alternativa de sobrevivência, né? Sobrevivência. Então, assim, acho que em função do momento do mercado que a gente vai ter, essas duas propostas aí são coisas que eu venho olhando bastante, que eu apostaria, assim, com força, e principalmente como, bom, a gente está aqui sempre ajudando o mercado, seja com informação, seja com conteúdo. Quantas vezes a gente já não foi no cliente lá, basicamente deu consultoria de graça, o cara não comprou nada da gente, não tem problema, porque a gente quer que o mercado esteja bem, quer ajudar o mercado. Acho que agora vai chegar num momento que a gente vai além disso, né? Além de fomentar, além de evangelizar, além de ajudar o cara ali com informação, a gente vai acabar ajudando muito varejista ali, inclusive levando recurso financeiro e ajudando ele com essas estratégias de consolidação. Acho que vai ser um momento agora da gente falar muito disso aí nos próximos 2 anos. Bastante mudança, né? Que talvez do nosso mercado a gente já viveu, como tu mesmo falou, acho que a replicação disso vai acabar chegando na ponta. Galera, infelizmente estamos chegando no final desse bate-papo e para mim foi um prazerzaço ter estado aqui com o Samuca, porque a gente acaba se encontrando nos eventos, mas o nosso tempo é sempre limitadíssimo. Samuca, acho que para encerrar aí com um pouquinho dessa tradição do que era nos provocado como conselheiros e palestrantes do e-commerce Brasil, de sempre deixar takeaways, queria pedir para ti 2 dicas para a turma que está olhando para isso e, irmão, quero começar, o que eu não posso deixar passar, o que eu tenho que dar atenção? Boa, por favor. Boa. Acho que no B2B, cara, o que a gente mais sofreu ao longo dos anos foi com essa coisa a indústria, o distribuidor em querer dar bypass no representante. Isso já se provou que na digitalização não é necessário, tem que manter o cara dentro do contexto e mais do que isso, dar inteligência, tempo, condições dele fazer coisas legais, porque isso de fato vai trazer bons resultados, vai permitir que ele venda o que ele não vendia, vai permitir que ele explore cenários que ele não explorava. Então acho que essa é uma coisa que a gente não pode perder de vista no B2B. Os próximos 2 anos, assim, se todo mundo, se todos os distribuidores e todas as indústrias decidirem que dá pra gente fazer esse esforço, cara, fantástico. Então assim, para com aquela coisa de querer dar o bypass e põe o cara no jogo, traz ele pro jogo, porque de fato... E fugir da pauta por conta de conflito de canal também, né? É isso aí. Para de traz todo mundo pra mesa. Traz pra mesa. Então assim, não precisa ter conflito de canal, né? Tem vários cases que a gente sabe que usa o teu distribuidor da região, né? A indústria pode usar o distribuidor da região como um canal para entregar mais rápido de uma venda que veio através do e-commerce, enfim. Dá para fazer diferente colocando todo mundo na mesa e desenhando de fato uma solução bacana. A segunda coisa é que eu acho que o varejo está muito, muito fragilizado e isso vai impor uma necessidade de a indústria e o distribuidor olharem com mais carinho sobre como estão vendendo para o varejista. Né? Você deu um exemplo muito estratégico que conseguimos olhar que o cara tinha uma cobertura muito grande e às vezes o cara, no ímpeto de ficar cobrando o comprador dele lá, ele nem sabe disso. Se a indústria não tiver esse apetite de simplesmente empurrar o pedido e ela tiver o apetite de olhar para o cara e entender que precisa ajudar ele para ele não se complicar daqui 6 meses, isso muda o jogo também. Então acho que essas 2 coisas são coisas muito simples, né? Trazer todo mundo para a mesa e pegar um pouco da expertise que ela já tem e levar isso como dados para a mão do varejista, do cliente da indústria e do distribuidor. Essas 2 coisas vão fazer muita diferença aí. Então queria deixar essas 2 dicas aí para a galera ficarem de olho. Obrigado demais. Samuca, sempre um prazer, irmão. Tamo junto, cara. De verdade. É uma alegria estar aqui contigo. Galera, primeira vez em 12 anos que eu vim no fórum e não foi para trabalhar. Consegui gravar o podcast. Porra, que alegria. Eu acho que eu tô há 12 anos aqui, eu sempre trabalhei, então eu vou chegar nesse patamar, irmão. Cara, foi um prazerzaço. Galera, fica aqui o convite para que vocês sigam Expo Econ e IDWorks nas redes sociais, todos os canais. Também a GoDeep, YouTube, Instagram e por aí vai. E até o próximo episódio. Abraço a todos, fiquem bem. Go Deep. É se aprofundando que a gente vende mais.